Cara, é o seguinte. Vamos direto ao assunto e assim. Eu vejo muita gente falando que a fase do Palmeiras é muito boa, que a fase do Palmeiras é iluminada. E eu discordo totalmente quando eu vejo as pessoas falando isso. Porque fase se remete a algo passageiro. Sabe? O time ali com o Fluminense, por exemplo. A fase do Fluminense estava muito boa. Veio o Campeonato Carioca, estava jogando um futebol que encantava, que não sei o quê. E aí decaiu. Aquilo era uma fase. O Palmeiras, ele não vive uma fase, rapaziada. Não existe uma fase de 3 anos, cara. Fase se limita a um período de tempo curto. Sabe, um momento ali da temporada, que o time tá bem. Isso é uma fase. O Palmeiras, ele vive uma realidade. O Palmeiras, ele já estabeleceu algo sólido. 3 anos aí, ganhando os principais títulos no Brasil, no continente. Eu vou falar que isso daí é apenas uma fase? Não é. Então eu discordo de quem pensa assim. E é incrível como, cara, as coisas acontecem pro Palmeiras de uma maneira que, assim, eu nunca vi na minha vida. Porque numa semana onde o torcedor palmeirense estava preocupado, uma semana onde o Palmeiras poderia perder o Abel Ferreira, o futebol árabe, os times lá da Arábia Saudita, eles estão contratando todo mundo, cara. Eles estão indo lá na Europa, contratando jogadores renomados. Eles estão olhando também para o futebol sul-americano. Eles querem que o futebol lá da Arábia Saudita seja a potência mundial, seja a principal liga do planeta. Então eles não estão medindo esforços para chegar com grana pesada e levar quem eles quiserem. Essa é a ideia deles. E eles foram atrás do Abel Ferreira nessa semana. Tanto o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, quanto o Al Hilal. Uma proposta, cara, milionária. Ofereceram aí, o Al Hilal ofereceu pro Abel Ferreira um contrato de 2 anos para ganhar 105 milhões de reais por ano. Ou seja, ao término do contrato, o Abel Ferreira ganharia ali em torno de 210 milhões de reais. Olha a grana pesadíssima, rapaziada. E ele poderia muito bem ter aceitado. Ele poderia chegar e falar, ó, eu já fiz o que eu podia fazer pelo Palmeiras. Eu já fiz o Palmeiras ganhar todos os títulos, praticamente. Eu já fiz o Palmeiras ganhar 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, enfim. Eu já fiz o que eu podia fazer. E ele sabe que ele poderia pegar, falar isso e ir embora, e que o torcedor palmeirense o trataria como ídolo do mesmo jeito. Porque o Abel Ferreira, ele chegou num patamar máximo. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Ele superou todos os outros, cara. Então ele poderia ter aceitado, mas não, o cara quis ficar. O cara é inegociável, rapaziada. Sinceramente. O Abel Ferreira, cara, é um negócio absurdo. Ele simplesmente se recusou a aceitar uma proposta milionária. 210 milhões de reais ao término aí dos 2 anos de contrato. Pra ficar no Palmeiras. É um negócio que beira até o absurdo. E aí, numa semana que poderia começar a dar tudo errado pro Palmeiras, porque assim, o Abel Ferreira, ele é o coração do Palmeiras. Se ele sai, cara, dificilmente o Palmeiras vai conseguir manter esse nível pra brigar por todos os títulos, enfim. Esquece. Seria mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo, por exemplo. O Rogério se aposentou, o São Paulo não encontrou goleiro ainda, cara. Já faz 7 anos que o Rogério se aposentou. Todos os goleiros que vão pro São Paulo, os caras fracassam. O Rafael tá indo bem e tal, mas tá longe ainda de provar que ele é o substituto do Rogério. Porque é difícil você ter a missão de substituir o maior de todos, rapaziada. Goleiro no São Paulo, ter a missão de substituir o maior de todos que o São Paulo já teve, é complicado. No Palmeiras seria também. Qualquer outro treinador que chegasse no clube, cara, pô, a pressão é absurda. Porque o nível de comparação vai estar lá em cima, no topo mais alto possível. O torcedor palmeirense, qualquer outro treinador que for treinar o Palmeiras, cara, o treinador palmeirense vai comparar com o Abel. Ele vai querer que o Palmeiras seja estilo Palmeiras do Abel. Então imagine a pressão. Se o Abel sai, o Palmeiras desanda.
O Palmeiras com certeza vai ficar um tempo sem conquistar título. E o Abel Ferreira, ele sabe disso. Ele não quer isso pro Palmeiras. Ele quer permanecer, cara. Então, numa semana que tudo poderia dar errado pro Palmeiras, começa a tudo dar certo. É inexplicável. O Abel Ferreira, ele permaneceu no Palmeiras. Aí o time que tá na liderança do campeonato, né, o Botafogo, que eu não acho que vai ser campeão, cara. Com o Luiz Castro ou sem Luiz Castro, o Botafogo ele não vai ser campeão. Há quem diga que já tá tudo certo entre ele e o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Eu prefiro esperar, né, pra de repente cravar alguma coisa. Mas beleza, tem grande chance dele aceitar. Cara, aí o time que tá na liderança tem grande chance de perder o treinador. Beleza, que mesmo se ele ficar no Botafogo, eu creio que o Palmeiras ele vai ser campeão brasileiro. O Palmeiras é o time mais sólido do Brasil. O Palmeiras ele não perde. O único problema do Palmeiras nesse campeonato brasileiro é o quê? A questão de excesso de empates. O Palmeiras ele tá empatando demais. Mas isso, cara, é só ajustar. O Abel Ferreira ele vai ajustar. Então, quando esse time do Palmeiras parar de empatar tanto e engrenar uma sequência de 5, 6, 7 vitórias seguidas, esquece. Esquece. Então aí o líder perde o treinador. Um treinador que tá fazendo um grande trabalho no Botafogo, embora tenha começado mal o ano. Mas o Botafogo até o ano passado era time de Série B. Pô, o Campeonato Carioca foi mal pra caramba. Sequer chegou perto de ser postulante ao título. Na Copa do Brasil, eliminado precocemente. E depois, mesmo com o torcedor do Botafogo pressionando, pedindo a saída aí do Luiz Castro, a diretoria comprou a ideia dele, manteve o treinador e tá rendendo, né? Tá mostrando um futebol bacana, tá jogando bem na Sul-Americana. Mas, cara, já tá superando todas as expectativas. A realidade do Botafogo não é brigar por título, cara. Se o Botafogo ficar num G6 nesse Campeonato Brasileiro, já vai ter sido espetacular. Já vai ter sido algo ali que supera todas as expectativas. O Botafogo ele tá na liderança aquecendo o lugar do Palmeiras, rapaziada. Eu não vejo um outro time para um torneio como o Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, outro time para bater de frente com o Palmeiras. Na Libertadores pode acontecer porque, cara, são 2 jogos, enfim, eliminatórios. Na Copa do Brasil também pode acontecer. Agora, campeonato a longo prazo, esquece. Eu não vejo outro time para bater de frente com os caras. O Flamengo, por exemplo, tá tentando, né, se reerguer, mas ainda não tá mostrando aquele futebol sólido. Tá oscilando demais, tá jogando bem uma partida, jogando mal outra. O Atlético Mineiro, cara, tá mudando de treinador aí, né? Tá chegando o Felipão. O foco do Felipão, todo mundo sabe que vai ser a Libertadores. E o Felipão, ele é um treinador mais pra Copas mesmo. Ele é expert nisso. Então eu não acho que o Atlético Mineiro ele vai ter gás no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, cara, o foco é a Libertadores também. Estão mudando de treinador, então eu não acho que o Campeonato Brasileiro vai ser a prioridade. E o Fluminense, que até um tempo atrás era o melhor time do país, era o melhor futebol do Brasil, cara, tá capengando. Então só sobra o Palmeiras, cara. Com Luiz Castro, sem Luiz Castro, só sobra o Palmeiras aí nesse Campeonato Brasileiro, torneio a longo prazo. O Palmeiras vai nadar de braçada. É isso que vai acontecer, rapaziada. Então numa semana que tudo poderia começar a dar errado, tudo já começa a dar certo e volta aos trilhos. E o Palmeiras vai ter uma chance absurda de enfrentar o Botafogo no final de semana, no Allianz Parque, a pressão da torcida, enfim. Vencer o jogo, assumir a liderança de vez e acabou. Daí em diante, cara, esquece. Basicamente isso. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.